Olá, sou o historiador Carlos Castro. Você está no Museu do Protestantismo do Ceará e escolhi esta manhã chuvosa aqui em Fortaleza, de 13 de maio de 2021, para falarmos de um grande pioneiro do protestantismo no Ceará, que foi o saudoso pastor Manuel Teófilo Costa. Natural de Limoeiro do Norte, no Ceará, na região de Jaguaribana, ele nasceu no dia 24 de abril de 1919. Ele era filho de Francisco Teófilo Costa e Rosa Umbelina Costa. Um fato importante no ano de seu nascimento, 1919, foi a presença do pastor e missionário Otto Nelson, que veio ao Ceará e foi até a cidade de São Francisco de Uruburetama, atual Itapajé, e na Câmara Municipal ele teve a oportunidade de fazer 2 pregações naquele município, ganhando 5 irmãos para Jesus. Portanto, esse registro serve para delinearmos o ano em que nasceu o nosso personagem, pastor Manuel Teófilo Costa. Ele contava com apenas 22 anos de idade no dia 2 de junho de 1941, após ouvir ardorosamente a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Aquele jovem cidadão se rende aos pés do Senhor e aceita Cristo na sua vida para ser, a partir daquele momento, um grande baluarte do Evangelho no estado do Ceará, sendo principalmente seu ofício o de ensinar, o ensino, como foi ministrante por vários anos da EBD, a nossa famosa Escola Bíblica Dominical. Inclusive, em Fortaleza, ordenado pelo pastor José Teixeira Rego, ele foi superintendente entre os anos 1955 a 1957. Agora o obreiro estava pronto, afinado, para ingressar no Ministério do Ensino, agora como supervisor, com mais responsabilidade. E o pastor José Teixeira Rego coloca para supervisionar a congregação no bairro Itaoca. Ele assume esse trabalho entre dezembro de 1957 a junho de 1969. Aspas aqui para o bairro Itaoca. São registros históricos que vale a pena a gente passar para vocês. O bairro era conhecido como Pirocaia e na década de 40 havia uma casa mal assombrada no bairro e as pessoas diziam que Itaoca era o lugar que o cão escolheu para morar. E ele residia exatamente naquela casa onde a imprensa foi diversas vezes fazer reportagens, e o certo é que objetos literalmente voavam de um lugar para outro, inclusive pessoas foram atingidas com esses acontecimentos
sobrenaturais. Não se conseguia ter explicação. O certo é que o lugar aonde o cão morava, o pastor Manuel Teófilo Costa chegou lá, trouxe a luz do Evangelho e a própria imprensa declinou nas suas reportagens que assim como o cão chegou para morar, ele foi embora sem avisar a ninguém. É claro que a luz do Evangelho, aonde chega, tudo clareia e a mensagem divina transforma os corações dos homens. Pastor Manuel Teófilo Costa ainda dirigiu a congregação de Granja 13 de Maio, permanecendo nesse lugar entre 10 de junho de 1969 até por volta de 1974. E finalmente o pastor Teófilo vai sair de Fortaleza para a morada nova, assumindo aquele campo a partir de dezembro de 1974 e permanecendo até 1989. O certo é que o pastor Manuel Teófilo Costa sai de Fortaleza para visitar o local aonde ele nasceu em 19 e também criou o Evangelho naquela região que nós conhecemos como Vale do Jaguaribe. A história do pastor Teófilo passa pela experiência de dois grandes líderes da nossa Assembleia de Deus. O primeiro foi o pastor José Teixeira Rego, que esteve na presidência desta convenção entre 1932 a 1960. E o outro foi Emiliano Ferreira da Costa, que assumiu a convenção em 62 e esteve até 1985. Pastor Manuel Teófilo Costa teve a sua primeira biografia no livro Galeria dos Pastores. Esse livro aqui, esse livro, Galeria dos Pastores, ele foi biografado por Eli Evangelista em 1970. E um outro livro que também comenta um pouco da história deste servo do Senhor é o livro Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história, do historiador Carlos Castro. É este livro aqui, Assembleia de Deus no Ceará, 100 anos de história, na página 119, quando nós vamos trazer o registro deste personagem. E nós temos algumas relíquias que fizeram parte da sua história biográfica, assim como os seus cartões de membro, que ele fazia uso como identidade, e a gente poderia até mostrar para vocês em diferentes situações, né, da própria convenção. Por exemplo, esse aqui, Manuel Teófilo Costa, esse cartão aqui, que foi assinado pelo pastor Emiliano Ferreira da Costa, e como secretário tinha o pastor Elias Gonçalves Pinheiro, né? Elias Gonçalves, ele foi o que assinou esse cartão. Um outro cartão é esse aqui, Manuel Teófilo Costa, assinado, esse aqui já foi assinado pelo pastor Sebastião Mendes Pereira. Nós temos também esse outro cartão, que foi assinado pelo Pedro Romão da Silva, na época secretário, né, da igreja, e também
é da época do pastor Emiliano Ferreira da Costa, como vocês veem a assinatura. Nós temos também esse outro aqui, ó, esse outro cartão do nosso pioneiro, e foi assinado aí pelo João Carlos de Souza e também pelo pastor Emiliano. Temos também esse outro documento da igreja, né? Documento da CGADB, para Manuel Teófilo Costa, e ele aqui está assinado pelo... Está muito complicado aqui a leitura, porque a letra... Benedito Paulino, era o secretário da época desse cartão. E o próximo é esse aqui, né? O próximo cartão é esse aqui. Esse já foi assinado pelo pastor Osmar Lima e Silva. E finalmente, o pastor Manuel Teófilo Costa combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a sua fé no dia 1º de janeiro de 1996, sendo que muitos pastores fizeram o último adeus a este grande pioneiro que teve o pastor Sebastião Mendes Pereira no final da sua história, para trazer uma mensagem aos seus familiares. Portanto, nós queremos trazer à luz a história biográfica dos pastores que fazem parte da história do protestantismo no estado do Ceará, porque achamos muito oportuno o tempo em que nós estamos vivendo, aonde a tecnologia meio que vai sumindo da forma de se guardar os arquivos, como era feito no passado, né? Hoje quase tudo é digitalizado e não sabemos para a posteridade como será conhecido a vida, a obra e a história dos nossos personagens. Portanto, aguardem mais uma bela biografia na próxima reportagem, no próximo vídeo, pois nós temos dezenas, centenas de obreiros para serem biografados aqui pelo nosso Museu do Protestantismo do Ceará. Que Deus abençoe todos vocês e não deixe de dar o like, de fazer um comentário e de nos apoiar nesta obra de conservar a história do protestantismo do Ceará. Sou o historiador Carlos Castro e agradeço o carinho de todos. Muito obrigado.